Então, boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais um encontro, né? O nosso último encontro da mentoria financeira do nosso projeto de extensão com as contas em dia. Hoje, o assunto que a gente vai falar é sobre serviços bancários. A gente vai dar algumas dicas aí, algumas ideias para vocês para poder usar melhor esses serviços bancários que podem ser usados a nosso favor e que a gente pode conseguir usar de maneira mais otimizada, visando ter uma vida financeira mais organizada e melhor. Então, para a gente começar a falar sobre os serviços financeiros, a gente começa falando sobre a conta corrente. O que é conta corrente? É um lugar onde a gente pode colocar o nosso dinheiro no banco e ele tem uma fácil liquidez. Você consegue praticamente a qualquer momento, através das transferências digitais, principalmente dos aplicativos aí, transferir o dinheiro, através de caixa você pode sacar, e ela tem uma diferença da conta poupança, né? A conta corrente tem mais liquidez e tem mais coisas que você pode fazer através da conta corrente. A gente lista aí algumas coisas que você pode utilizar a conta corrente. São os serviços essenciais. O que são esses serviços essenciais? São serviços que todo banco é obrigado a fornecer de maneira gratuita. Ou seja, o banco que oferece esses serviços na sua conta corrente não pode cobrar por eles, pode cobrar por outros. Mas por esses aqui, eles são os chamados essenciais. Então, primeiro, prestação de serviços por meios eletrônicos e consultas pela internet, né? Os aplicativos aí bancários são gratuitos, têm que ser gratuitos. O cartão de débito e de crédito, 4 saques por mês, você pode fazer, 2 extratos por mês e um extrato consolidado a cada ano. Isso aí através do caixa eletrônico, né? Você pode tirar 2 extratos por mês e um extrato consolidado por ano. 2 transferências mensais e a compensação de cheque de 10 folhas por mês. 10 folhas de cheque você pode utilizar através desses serviços essenciais. Aí, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre a poupança. O que é a poupança? É um outro tipo de conta bancária. Às vezes a gente confunde poupança com caderneta de poupança. São coisas similares, mas um pouco diferentes. A poupança, ela né, a caderneta de poupança é um método de investimento que é o mais famoso do Brasil. A grande maioria das pessoas utilizam a poupança para investir. Aí tem algumas discussões se ela é mesmo um investimento, se vale a pena ou não investir na poupança. Por quê? Ela traz uma rentabilidade que pode ser menor de que outros investimentos de renda fixa, como, por exemplo, CDI, hã, LCI, LCA, por aí vai. A poupança ela rende quanto? Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, que é o caso de quando nós estamos gravando esse vídeo, em julho de 2024, ela vai render 0,5% ao mês mais a TR, mais aí uma taxa extra de rendimento. Se eu não me engano, ela está em 0,3% ao mês. Ela vai variar. E quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, ela vai render 70% da Selic mais a taxa TR, que é isenta de imposto de renda. Então, a gente já falou aqui um pouco mais sobre investimentos, né? Vale a pena a gente pesquisar um pouco mais e ver se a poupança realmente faz sentido, porque ela é largamente utilizada, é a mais utilizada pelos brasileiros, mas às vezes não é a mais vantajosa, dependendo dos seus objetivos financeiros. Então, aí a gente traz um comparativo interessante com as taxas de rendimento aí de alguns investimentos. Primeiramente, a poupança, né, usando aí dados com base em junho de 2024. Ela rendeu ao mês 0,54% e ao ano 6,48%. Nós temos aí, como eu disse, o cenário que a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, está acima de 8,5%. Então, ela vai render 0,5% mais a TR. A TR estaria dando aí mais ou menos 0,4% ao mês. A Selic, nesse período, está em 10,5% ao ano, 0,88% ao mês de rendimento. Aí o CDI, que é um outro
uma outra taxa básica aí de investimentos, que é o certificado de depósito interbancário, que é usado como base para os CDBs, para outros investimentos. Ele está em 0,79% ao mês ou 9,45% ao ano. E aí a gente tem também o IPCA, que é um índice que mede a inflação. Esse índice é usado como base aí para diversos fundos de investimentos, né? A gente tem diversos, por exemplo, no Tesouro Direto, que a gente consegue ter investimentos que rendem IPCA mais alguma porcentagem. O IPCA ele retrata a inflação em um certo período de tempo. E a gente tem que o IPCA ele está em 0,46% ao mês ou 5,5% ao ano, mais ou menos. Então a gente vê, por exemplo, fazendo uma conta básica aí, que a Selic, ou melhor, que a poupança, ela está rendendo ao ano cerca de 1% a mais do que a inflação. Ou seja, o rendimento real dela estaria cerca aí mais ou menos de 1% ao ano. Então a gente vê que é um rendimento que talvez tenha uma taxa mais baixa do que os outros, como por exemplo o CDI, que rende 9,5% mais ou menos ao ano. Aí, continuando, a gente fala um pouco sobre os cartões de crédito. Falar sobre cartão de crédito, às vezes as pessoas veem como um inimigo para as finanças, né? Às vezes a gente pensa em cartão de crédito como sinônimo de uma gastança exagerada, de endividamento, mas o cartão de crédito ele pode ser um aliado aí muito efetivo para a nossa vida financeira. Basta que a gente saiba utilizar de maneira adequada as vantagens que ele tem. Então, algumas dicas para a gente usar bem o cartão de crédito. Primeiro, evitar parcelamentos muito longos, porque você está comprometendo a sua renda futura. Pode ser um problema porque a gente não sabe daqui, por exemplo, a 10 meses, se nós vamos ter a mesma renda que hoje. Então, os parcelamentos longos através do cartão de crédito podem ser um problema, porque eles colocam em risco a nossa vida financeira, principalmente quando a gente não tem uma estabilidade de longo, de médio prazo aí para os próximos meses. Podem ser um problema. É preciso a gente usar de maneira inteligente. Outro ponto importante é não emprestar o cartão de crédito. Às vezes um amigo próximo, um parente pede emprestado, mas pode acabar dando aí um desentendimento muito grande, você pode acabar perdendo o dinheiro e a amizade, porque podem existir casos que a pessoa não vai conseguir te pagar, ou não quer, ou não consegue te pagar, e você acaba se endividando por causa daquilo. Outra dica importante é utilizar os benefícios que o cartão de crédito oferece. Alguns cartões de crédito eles vão oferecer cashback, que é dinheiro de volta. Pagando a sua fatura em dia, você recebe uma certa porcentagem do seu dinheiro que você gastou na fatura de volta. E além desse benefício, a gente tem também outro muito interessante, que são os pontos ou as milhas. Você pode acumular e trocar ou por viagens ou por dinheiro ou por outros bens. Vale a pena você pesquisar. Se você usa cartão de crédito, não deixe passar esses benefícios que você pode ter direito. Outra coisa importante é pesquisar sempre qual é o melhor cartão, levando em consideração a anuidade que é cobrada, a taxa de anuidade, e os benefícios que ele vai te dar, como eu falei, os cashbacks, os pontos a serem acumulados. E outra ponto importante sobre a anuidade é que muitas vezes a gente pode conversar com o gerente do banco e conseguir descontos na anuidade, conseguir talvez até isenção de anuidade. É possível. Se você for lá e apresentar, por exemplo, você tem conta em algum banco, você vai lá e apresenta propostas de outro banco que oferecem cartão sem anuidade, você pode, conversando ali, pedir, ganhar um desconto ou talvez até um desconto total na anuidade que você paga do seu cartão de crédito. Outra coisa importante, falando sobre cartão de crédito, é sempre pagar o total da fatura, porque existe um perigo muito grande quando se fala de cartão de crédito, que são os juros do rotativo. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Ou seja, quando você deixa de pagar a fatura, paga a sua taxa mínima, deixa para pagar no outro mês, os juros cobrados são muito altos. Isso pode comprometer a sua vida financeira. Aí um detalhe importante, houveram algumas leis que modificaram os cartões de crédito no Brasil. Algumas legislações novas sobre os cartões de crédito no Brasil
que começaram a valer agora no dia 1º de julho. Então, algumas novas regras. Os juros do rotativo, que a gente estava falando, não podem exceder 100% do valor da dívida. É muito comum que haja, né, um endividamento em bola de neve, porque a fatura é algo que costuma ser recorrente todo mês. Se você não paga, os juros são altíssimos e você acaba se endividando ali, criando uma bola de neve. Então, existe agora essa regra que os juros não podem exceder 100% do valor da dívida. Os juros ali vai dobrar o valor que você está devendo, que é um valor, né, que é um aumento muito grande, mas não vai exceder esse valor aí. Outra regra que começou a valer: você pode fazer a portabilidade da dívida do rotativo. Quer dizer isso? Se você está com dívidas no cartão de crédito em um banco e cobra uma taxa de juros alta, você pode mudar para outro que tem uma taxa de juros menor. Você pode fazer a portabilidade da sua dívida de cartão de crédito. Outro ponto importante também é que as faturas do cartão de crédito passam a ter que ser mais claras, ou seja, dar mais informações de onde você gastou, de onde foi cada compra, para que você possa acompanhar melhor os seus gastos aí com o cartão de crédito. Aí falando, né, a gente acabou já explicando um pouco do crédito rotativo. O que é crédito rotativo? Essencialmente, é um crédito que se renova todos os meses. Por exemplo, se o seu limite de cartão de crédito for de R$ 5.000, todos os meses, se você pagar a sua fatura, você vai ter esse limite renovado. Se você gastar, por exemplo, R$ 1.000 no cartão, o seu limite vai abaixando dentro do mês e vai chegar a 4.000. Mas pagando a sua fatura de R$ 1.000 em dia, no próximo mês, você vai voltar a ter esse crédito de R$ 5.000. Por isso é um crédito rotativo, porque ele se renova todos os meses. Do mesmo jeito, vale para o cheque especial. Todos os meses, o seu limite do cheque especial se renova, sem que você precise fazer um contrato, sem que você precise pedir, né? Ele já se renova automaticamente. E aí, algo que a gente deve ter atenção é que o crédito rotativo, tanto do cartão de crédito quanto do cheque especial, ele costuma ter taxas de juros muito altas, porque ele foi feito para que você, talvez se endivide com um cheque especial, por exemplo, por alguns dias, mas logo pague. Ou com o cartão de crédito, que você atrase talvez a fatura, mas pague logo. Então, não pagar a fatura do cartão ou usar o limite do cheque especial por um tempo maior pode ser um problema muito grande, porque essas taxas de juros são muito altas, como a gente vai ver logo depois. Então, o cheque especial, o que que é, né? A gente já falou um pouquinho. É um limite que você tem todos os meses que o banco te dá, que você pode se endividar. Por exemplo, se o seu dinheiro na conta acabou e você precisa fazer um pagamento, precisa fazer, por exemplo, um Pix, você consegue fazer esse pagamento usando o seu limite de cheque especial. E aí a gente volta a falar, é um limite que você tem que pagar juros. Mesmo usando por alguns dias, você paga os juros do cheque especial. Então é preciso que você já se programe para não entrar no cheque especial. E se precisar entrar, que seja por um tempo curto. Logo você já pague, já volte, né, a ter um saldo positivo no seu banco, para que você não tenha que pagar essas taxas de juro alta. E a gente traz então essas taxas de juros para vocês. A gente fala aí do cartão de crédito parcelado, quando você vai parcelar uma compra no cartão. Às vezes, depende da loja que você compra, a loja pode não cobrar juros do parcelamento, mas geralmente as taxas que as lojas vão cobrar para você parcelar no cartão vão ser baseadas nessas taxas aí que o Banco Central dá para a gente, que é as taxas cobradas nas maquininhas de cartões. Então, geralmente, a média aí é de 9,41% ao mês e pode chega aí em média a 194% ao ano. A taxa do crédito rotativo, como a gente falou, né, o crédito que se renova todos os meses, o crédito do cheque especial do cartão de crédito, ela fica em média em 16% ao mês, em média. Alguns bancos cobram mais do que isso, outros cobram menos.
e ao ano ela chega a 496, quase 497%. Você deixar de pagar o seu cartão por muito tempo ou mesmo por pouco tempo, as taxas de juros são muito altas. E aí as taxas de juros do cheque especial também são bem altas. Chegam a 8,5% ao mês, em média, 167,4% ao ano. Uma taxa de juros bem alta. Com um ano aí devendo o cheque especial, a sua dívida vai mais do que dobrar. No cartão de crédito, ela também vai mais do que dobrar, mas com a regra nova, chega um momento que ela atinge um teto. Mas o cheque especial ela continua a crescer sempre. E também a gente tem aí a taxa do empréstimo consignado, do crédito consignado, que é menor do que essas outras. Ela está em 2,5% ao mês em média, em quase 34,8%, quase 35% ao ano. Então é inteligente, quando a gente precisa se endividar, a gente saber aonde a gente vai se endividar. Porque faz muito mais sentido pagar um crédito consignado para você conseguir quitar as dívidas aí de cheque especial, de cartão de crédito, porque a taxa de juros é menor. Então, quando a gente precisa chegar no endividamento, é interessante que a gente saiba se endividar da maneira certa, da maneira que vai trazer menos prejuízo para a gente. Sempre olhando as taxas de juros e buscando uma taxa de juros que seja a menor possível. Aí, então, a gente finaliza o nosso curso, a nossa aula de hoje. A gente deixa aberto aí para quem tiver alguma dúvida, pode estar mandando para a gente, pode estar deixando nos comentários no nosso grupo de WhatsApp. A gente agradece aí vocês que nos acompanharam durante esses 5 encontros, né? Quase 10 semanas aí de mentoria. A gente deixa nossas redes sociais, sigam a gente aí, porque a gente continua postando mais coisa, continua oferecendo mais conteúdo gratuito falando de finanças pessoais, e a gente agradece a participação de todos vocês. A gente vai deixar aí, para quem estiver participando da mentoria, um questionário, né? A gente vai estar mandando aí através do grupo do WhatsApp, para saber mais qual foi a opinião de vocês acerca dessa mentoria. Então, muito obrigado a todos que participaram, todos que assistiram aí através do YouTube, e uma boa noite.